Fala galera, tranquilão? Vamos fazer a questão da catraca. Muito difícil, muita gente errou essa questão, cara. É a questão 141 da prova cinza do Enem 2019. Vem comigo. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas que ficam lá atrás, né? Que ficam posicionadas na roda traseira. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme a indicação da figura. Aí tem uma figura ilustrativa só para você entender o que é o diâmetro do disco dentado. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro. Antes de terminar de ler, galera, eu já penso assim, toda questão de círculo que me dá o diâmetro, eu já escrevo assim, ó, o raio é 7/2. Eu já faço isso direto, tá? E pretende incluir uma segunda catraca de modo que, à medida que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira, que é essa que você está vendo aí de 7 centímetros de diâmetro. Aí ele quer saber o seguinte, o valor mais próximo da medida do diâmetro dessa segunda catraca. Eu não sei se você tem essa noção de inversamente proporcional ou diretamente proporcional, é uma outra questão do Enem de grandezas proporcionais, mas eu quero que você entenda o seguinte, o número de voltas de qualquer círculo é 2πr, não é? É o comprimento de uma circunferência. Então vai dar uma volta completa na roda toda vez que a corrente passar nesse ponto e voltar até o mesmo ponto. A primeira roda tem 7 centímetros de diâmetro, então vem aqui comigo. Se a gente considerar essa formulinha de 2πr, tá aqui, ó, 2πr, que é 7/2. Isso é uma volta. Ele quer que a segunda catraca rode 50% a mais. Então a segunda catraca também vai ter um comprimento 2πr, só que esse r a gente não sabe, né? E eu sei que isso daqui vai ter que ser 50% maior. Aí eu escrevo aqui, ó, vezes 1,5. Michel, o que é esse vezes 1,5? Galera, para você rodar a mesma coisa que o outro coleguinha, você vai rodar 100% e o outro coleguinha vai rodar quanto? 100%. Essa roda e essa roda, uma tem 100% e a outra também tem 100%. Aí elas estão rodando igual. Agora, se você quer que essa daqui rode a mais do que essa, é porque essa tem mais do que os 100% dessa. Ah, professor, rodando 10% a mais. Pega o 100% e soma 10. Vai a 110, então essa aqui é 110%. Mas o problema fala 50% a mais. Então você vai pegar os 100% daquela roda ali de 7 centímetros de diâmetro e vai aumentar 50%. Então 100 mais 50, 150. 150, vem aqui comigo. 150% aqui no cantinho, ó. 150% é a mesma coisa que 150/100, que é a mesma coisa que 1,5, concorda? Então, se você quer aumentar alguém em 50%, é só multiplicar esse cara por 1,5. Simples assim. É por isso que a gente multiplicou lá do outro lado. Volta aqui comigo. Esse 2 aqui, ó, se ele está multiplicando e eu passar ele para o lado de cada equação, ele não vai ficar aqui embaixo desse outro 2? Então eu já posso simplificar agora. Esse π que está multiplicando, se eu passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo também, vai ficar embaixo desse π. Então eu posso simplificar da mesma forma, certo? Agora, esse 7/2 aqui ficou sozinho, né? Então eu vou deixar ele aqui, ó, 7/2. Do outro lado eu tenho R vezes 1,5. 1,5, você entende se eu escrever 3/2? Dá para entender? Ah, por que que o senhor fez isso? Para a conta ficar mais fácil, essa é sempre a nossa proposta. Então esse 2 aqui que está dividindo, se eu passar para lá, ele passa multiplicando, ele vai ficar aqui em cima. Ó. Ficando aqui em cima, eu vou simplificar com esse 2, então já vou fazer direto. Qual o resultado disso? O 3 que está multiplicando o R passa para lá dividindo o 7. Está aqui, ó, 7/3. Galera, isso é o raio, não é? Mas ele nos pediu o quê? O diâmetro da segunda roda. O diâmetro não é o dobro do raio, não é? Então eu vou pegar o raio que eu achei, que é 7/3, e vou multiplicar por 2. Tá aqui, ó, 7/3. Isso vai dar 14/3. 14/3, se você dividir, vai dar aproximadamente 4,6 alguma coisa. Como ele falou no enunciado a palavra, uma expressão muito bonita, não é? Que a gente adora ver essa expressão, valor mais próximo. Sua divisão não tem que dar exata. Então 4,6 alguma coisa eu posso dizer que é o mais próximo da letra C. Tá aqui, ó, 4,7.
C de citosina. Tudo bem? Deu para entender? Só para você entender uma coisa. Ficou meio difícil de você entender? Pode ver o vídeo de novo, mas entenda. É uma das questões mais difíceis do Enem, julgada por todos os alunos que fizeram a prova e alguns professores. Porque tinha uma maneira muito legal, muito fácil de você fazer, que dava a letra D, 5,3. Então, se você prezasse por fazer ela mais rápido, assim, sem pensar muito, você ia cair numa pegadinha dessa questão. Tá legal? Então não era uma questão fácil, era uma questão mediana. Show de bola? A gente se vê numa próxima questão, pessoal. Forte abraço.